Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosana Mota e vou fazer um resumo da aula de número 5, Desenvolvimento Urbano na região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu inicio com Gestão do Amanhã, Salibre e Magaldi. Em geral, o ser humano se preocupa muito mais com o risco de experimentar algo novo do que com o perigo de manter o status quo em um ambiente em transformação. Perigo à vista, pois essa dinâmica não está alinhada com a realidade disruptiva dos dias atuais. Sendo assim, eu vou dar destaque na nossa última aula ao Plano Estratégico de Niterói que queremos, uma visão para 2033. Niterói faz uma consulta à população para saber a opinião sobre os projetos do Plano Estratégico Niterói que queremos 2033. Quais foram os principais problemas apontados? Mobilidade, segurança pública, desigualdade, desordem urbana, pouca presença do poder público na organização da vida da cidade e pouca presença do poder público na provisão de serviços públicos de qualidade. Falta de projetos e perspectivas de longo prazo, moradias em áreas de risco e necessidade de retomada do crescimento econômico, da sustentabilidade ambiental e da justiça social. Na verdade, esses problemas apontados não diz respeito só a Niterói, diz respeito a muitas cidades e muitas regiões metropolitanas. Eu trago para vocês aqui algumas verticais do Planejamento Estratégico Niterói e a sua compatibilidade com os ODS da Agenda 2030 da ONU. Então, a gente fala de Niterói escolarizado e inovador, ODS 4, e a sua respectiva meta, ou metas. Nós falamos também de Niterói inclusiva, prover condições dignas de moradia para a população mais vulnerável do município, ampliar o acesso aos serviços públicos essenciais à população mais vulnerável, erradicar a miséria. Então, falamos bastante sobre questões também dessa vulnerabilidade social. Estamos falando então também do ODS 1 e da meta 1.2. E assim nós temos as verticais, diversas verticais, e a compatibilidade com os ODS, tanto na questão das áreas verdes e bacias hidrográficas, quanto a questão dos esportes, Niterói vibrante e atraente. Estamos falando também do sistema de gestão de bacias hidrográficas, falando também sobre reforçar a tradição do esporte como instrumento educativo e de inclusão social. Niterói vibrante e atraente. Estamos falando do estímulo à participação da sociedade na governança do município. E aí a gente está falando do ODS 16, meta 16.6 e as suas respectivas estratégias. Niterói eficiente e comprometida. Centro Integrado de Segurança Pública, monitoramento da cidade. Niterói organizada e segura. Niterói organizada e segura, estruturada, bem cuidada, sem riscos, onde é fácil ir de um ponto a outro. ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis, meta 11.2. Estamos falando também de requalificar urbanisticamente o centro de Niterói, ODS 11. E assim seguimos, sempre com metas muito bem traçadas e sua respectiva compatibilidade com o ODS. Mais saúde, qualidade da rede hospitalar, ODS 3, saúde e bem-estar. Distribuição de água tratada, saneamento básico, literal e saudável, ODS 6 e sua meta 6.1. E assim a gente vai seguindo, monitoramento da rede de esgoto, ODS 6, meta 6.2. Gostaria só de destacar que muitas vezes nós temos um ODS e metas que servem ao objetivo, mas muitas vezes mais de uma meta também está em compatibilidade com essas determinações e com essas avaliações do plano estratégico. E assim a gente vai seguindo sempre com a compatibilidade da proposta com os ODS. A gente, em determinado momento, vai falar sobre princípios administrativos, sobre legalidade, sobre impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E, claro, vamos enfatizar o planejamento integrado, a importância do planejamento integrado na questão da urbanização inclusiva e sustentável, na habitação e acesso
a serviços básicos, acesso ao transporte público de qualidade, proteção, valorização, conservação do patrimônio cultural e natural, resiliência a catástrofes. Adaptação às mudanças climáticas, construções sustentáveis e resilientes, transparência e prestação de contas, vida urbana, praças, parques, acesso a espaços públicos seguros. Vou trazer sempre informações e projetos internacionais também. No caso aqui, estaria em compatibilidade com o ODS 13, que é mudanças climáticas, que estima-se que até 2050 o aumento dos níveis dos mares e as recorrentes inundações possam custar anualmente mais de $1 trilhão às cidades litorâneas do mundo. Então, precisamos de implementar sistemas de tecnologias ou sistemas inteligentes ou materiais que possam favorecer, então, a drenagem, no caso das chuvas, a drenagem das águas, e esse é um dos exemplos que eu trago para vocês, assim como a cidade de Copenhague, que está desenvolvendo um projeto piloto para aumentar a absorção de água da chuva na cidade em até 30%. Parque Madureira, coração verde da Zona Norte do Rio de Janeiro. Uma área que foi desapropriada, era uma área da Light, e que hoje tem a seguinte configuração. Essa configuração. Um local que foi, digamos, planejado, né, no Plano Estratégico 2001-2004, e foi inaugurado em 2012 e ampliado em 2015. Então, a gente novamente fala da importância do plano estratégico a longo prazo, como Niterói está fazendo, com visão para 2033. Outros exemplos interessantes, no caso do Edifício à Noite, que foi o primeiro arranha-céu da cidade, inaugurado em 1929, e que hoje existe uma proposta para esse prédio ser transformado em habitação popular. Parque do Flamengo, o maior parque urbano do mundo à beira-mar. Então, nos anos 60, na época de Lacerda, foi então elaborado esse plano, esse projeto, que hoje tem essa configuração. Foi inaugurado em 1965 e hoje é visitado por pessoas de todo o mundo. E falando sobre ferramentas estratégicas de planejamento, a gente pode falar sobre a geotecnologia, né? Que ela é fundamental para o ordenamento territorial e enfrentamento dos problemas apontados na cidade, que possibilita ainda o alinhamento, cumprimento, implantação, acompanhamento e monitoramento das metas que compõem a Agenda 2030 da ONU. Aqui eu trago o Sistema de Gestão de Geoinformação de vocês, de Niterói, SIGEL, dados abertos, e todo o monitoramento da questão da Covid-19, assim como o DataRio também, o nosso DataRio, o município do Rio de Janeiro elabora também um trabalho forte de dados abertos. E a gente pode, então, já quase finalizando aqui o meu resumo, falar um pouco sobre cidades inteligentes, sobre cidadãos inteligentes, né? A gente fala de uma inteligência coletiva, de uma consciência coletiva e não uma consciência individual. A gente fala da gestão do amanhã, entendendo que inovar é pensar na gestão do amanhã e os conceitos, fundamentos, infraestrutura das cidades inteligentes são fundamentais para o desenvolvimento das futuras gerações. E é preciso estimular o pensamento crítico, desenvolver novas formas de valorização do trabalho humano. E segundo Magaldi Salibre, os computadores eles são ótimos para encontrar respostas, mas ainda não são capazes de sentir, elaborar perguntas e reflexões. E aí, sendo assim, os sentimentos humanos, as instituições, a inteligência coletiva, a participação científica e tecnológica poderão contribuir para os desafios impostos pela cidade, dando um passo para o surgimento de um novo modelo urbano. E assim eu concluo falando, o mundo está em aberto. E eu concluo então a nossa quinta e última aula. Foi um prazer, então, trabalhar com vocês, é um prazer passar informações e será um prazer também contribuir e dividir com vocês experiências e sempre ideias novas, sempre pensando na gestão do amanhã. Muito obrigada novamente e bye bye. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.